Oi, gente! A paz do Senhor! Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Já vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, muito mesmo, na divulgação do canal. E você clicando no gostei, o YouTube, ele vai entender que você gostou do vídeo e vai compartilhar esses vídeos, tá bom? Então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte dessa grande família, o qual tem crescido a cada dia mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Eu sempre estou lá no Instagram, sempre respondo vocês lá nos stories, então me segue lá para ficar mais pertinho de mim. Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, o qual vocês já viram aí no título. Eu vou estar falando hoje sobre quer ouvir a voz de Deus? Faça isso aqui. Então, vou falar para vocês o que vocês têm que fazer mediante a palavra para que vocês possam ouvir a voz do Senhor. Amém? Gente, eu tirei esse título baseado lá no livro de Êxodo, tá bom? No capítulo 19, no versículo 14, tá bom? E tá escrito assim, vou ler aqui. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus, e todos lavaram as suas roupas. Outras traduções vai dizer que eles se santificaram, se separaram para eles poderem ouvir a voz de Deus. Se você for ler esse capítulo 19, leia depois por inteiro que vocês vão compreender melhor isso que eu estou abordando aqui hoje. Deus vai falar com Moisés para que venha separar o povo, porque Deus queria falar com o povo. Então o povo, para que eles entrassem na presença de Deus e para que eles ouvissem Deus falar, era preciso ter uma separação. Então Deus vai chamar Moisés e vai comunicar a Moisés: Moisés, eu quero falar com o meu povo, porque Deus falava com o povo por intermédio de Moisés. Então Moisés, Deus, ele falava com Moisés face a face e boca a boca. Então Deus vinha, falava com Moisés, transmitia a mensagem para Moisés e Moisés transmitia para o povo. Era assim que funcionava, tá, gente? Só que nesse capítulo aqui, e exclusivamente nesse versículo que eu citei para vocês, Deus, ele vai dar orientação a Moisés, porque Deus queria falar com o povo. Agora não seria mais por intermédio de Moisés. Deus não falaria a Moisés para Moisés falar com o povo. Deus permitiria que o povo ouvisse a sua voz. Só que Deus, ele deu uma instrução para Moisés. Moisés, fala com o povo, que eu irei falar com eles, e fala que eles têm que se separar. Então Deus orientou a Moisés a fazer com que o povo se santificasse e lavasse as suas vestes. Então eu automaticamente entendi, né, e o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração, que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que você vai ouvir a voz de Deus e que nós vamos entrar diante da presença do Senhor, porque apenas para o povo ouvir a voz de Deus. O povo não viu Deus, né, face a face, não, eles somente iriam ouvir Deus falar. Então houve um preparo antes para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Então o primeiro passo que eles tiveram que tomar para que eles conseguissem, pudessem ouvir Deus falar, era ter uma separação. Era necessário eles se santificarem e eles lavarem as suas vestes. Então, trazendo para os nossos dias, Moisés estava querendo ali falar e dizer ao povo que eles precisavam, né, olhar para suas vidas, ver como é que estava a sua vida, a sua conduta, se havia algum pecado, eles deveriam se arrepender, pedir perdão a Deus, voltar-se aos mandamentos, os princípios, os estatutos de Deus,
Era praticamente isso que Deus pediu ao povo, para que o povo se consagrasse a Ele, que naquele momento ali o povo estivesse vigilante, atento, para não cometer nenhum pecado, para não transgredir contra o Senhor, para que não estivesse nenhuma iniquidade. Era isso que Deus estava requerendo do povo naquele momento. Então o Espírito Santo de Deus, ele ministrou o meu coração, que para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa se atentar para aquilo que Deus está falando conosco, é preciso uma separação, porque Deus, ele não vai falar de qualquer forma, Deus, ele não vai falar de qualquer maneira. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ter essa experiência com Deus. Ah, Bruno, eu quero ouvir a voz de Deus. Bruno, eu quero ouvir Deus falar. Ah, Bruno, eu quero me atentar para aquilo que Deus está dizendo. Só, querido, que há um preparo. Não é de qualquer maneira, de qualquer forma que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não é de qualquer forma que você vai conseguir ter essa experiência de ouvir Deus falar e você conseguir discernir de que é Deus quem está falando com você. Então, da mesma forma que Deus instruiu o povo para que o povo se separasse, para que o povo se consagrasse, para que o povo lavasse as suas vestes, Deus também fala conosco, porque a palavra do Senhor está escrito: sede santos como eu sou santo. Então Deus, ele instrui a mim e a você a sermos santo, e santo significa separado. Nós precisamos ser separados, nós precisamos ser santos diante do Senhor, porque Ele é santo. Não tem como nós falarmos que seguirmos a Cristo, que servimos a Cristo, mas não nos santificamos. Não há uma separação, sabe, do mundo. Então você precisa se separar-se. Você precisa separar-se daquilo que é contaminável, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é iníquo diante de Deus. Então tem que haver aí uma separação. Vocês conseguem entender? Para que você venha ter essa experiência de você conseguir você mesmo, não por intermédio de outras pessoas, sabe? Mas você próprio ter essa experiência de ouvir Deus falar, de ouvir a voz de Deus. Precisa fazer conforme a palavra do Senhor aqui relata. Ser santo como Ele é santo. Então você precisa se separar-se daquilo que é mal diante de Deus. E a palavra também do Senhor está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a palavra fala, a palavra diz, não sou eu, Bruna, quem está falando, não sou eu, Bruna, quem estou inventando, é as santas escrituras do Senhor que fala, que retrata que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, se você não tiver santidade, se não houver uma separação, se você não viver uma vida, sabe, de integridade, de justiça, de verdade, sabe, cumprindo os preceitos, mandamentos do Senhor, não tem como você ver a Deus, porque nós precisamos ter essa separação. Nós não podemos estar, sabe, na iniquidade, nas transgressões, naquilo que é perverso, naquilo que não é louvável, daquilo que diante do Senhor é abominável. Nós não podemos, porque nós não vamos conseguir ver a Deus. Então você não vai conseguir ouvir Deus falar, você não vai ouvir, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor, você não vai conseguir assimilar se você viver uma vida de pecado, se você viver uma vida de iniquidade, se você viver uma vida de transgressões, se você viver uma vida de fora dos preceitos do Senhor. Porque Deus requereu isso do povo de Israel, para que o povo conseguisse ouvir a voz de Deus, para que o povo entrasse nos átrios de Deus, para que o povo conseguisse, entender aquilo que Deus estava falando e ouvir Deus falar. Era preciso o povo, se consagrar, o povo se separar, o povo lavar totalmente as suas vestes, arrancar tudo aquilo que estava dentro deles,
que era iníquo, que era pecado diante de Deus. E às vezes você tá aí, Bruna, eu queria tanto ter essa experiência de ouvir a voz de Deus. Ah, Bruna, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero, Bruna. E às vezes você não consegue ter essa experiência, você não consegue passar por isso, sabe? De ouvir a voz do Senhor, não por intermédio de outras pessoas, né? Porque Deus fala por intermédio de outras pessoas, Deus usa a boca de outras pessoas, assim como Moisés, ele era um instrumento de Deus. Deus usava Moisés para que o povo ouvisse a voz dele. Só que aqui nesse capítulo 19, o próprio Deus iria falar diretamente com o povo. Então, para que o povo pudesse ouvir, foi preciso ouvir uma consagração ali de todo o povo. E da mesma forma é comigo, é com você. Você talvez não consiga ouvir a voz de Deus porque você tem estado na iniquidade, você tem estado nas transgressões, você tem feito aquilo que é perverso, aquilo é mal. E quando a gente está no pecado, quando a gente está na iniquidade, quando a gente está fazendo aquilo que é mal, quando a gente está totalmente, sabe, corrompido, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue assimilar, a gente não consegue muitas das vezes entender e discernir, sabe, qual é a voz de Deus, se é Deus falando, se não é Deus falando, porque o inimigo, a palavra você vai dizer que o príncipe deste século cegou-lhe os entendimentos dos incrédulos. Então o adversário, ele cega o entendimento, ele faz com que a pessoa não venha entender, não venha compreender, não venha ouvir a voz de Deus, porque aquela pessoa está nos preceitos do adversário, do inimigo, tem agradado a carne, tem feito aquilo que é mal diante do Senhor. Então você não vai conseguir ouvir Deus falar se você não tiver uma separação, se você não estiver separado daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é injusto, sabe? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque é preciso uma separação, é preciso uma santificação, é preciso você estar com a sua mente, o seu coração totalmente voltados a Deus. Então, Bruno, eu quero ouvir a voz de Deus. O que eu faço? Se consagre, se separe, se santifique, não esteja se contaminando com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal diante do Senhor. Esteja com a tua vida no altar, esteja tendo uma vida de obediência, sabe? Cumprindo, seguindo os preceitos do Senhor. Porque se você tiver uma vida consagrada a Deus, se você tiver uma vida separada diante de Deus, com certeza você vai ouvir a voz de Deus, com certeza você vai ouvir Deus falar, com certeza você vai sentir, sabe, a presença de Deus, você vai conseguir discernir que é a voz de Deus, que é Deus falando, sabe, ao seu coração, é Deus falando com você, tá bom? Particularmente. Então, gente, faça isso, porque não é eu, Bruna, que estou falando, é a palavra de Deus quem está relatando. E tudo que eu disse aqui está baseado dentro da palavra de Deus. Nós precisamos ser separados, nós precisamos ser santos diante do Senhor. Amém? Então eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para estar me ajudando, tá bom? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo, porque é muito importante para mim. Eu gosto muito quando vocês comentam, dê a opinião de vocês, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.